Boa noite com Jesus. Nós vamos ficar em pé, irmãos, e vamos ler a Bíblia, onde eu já li, onde nós já lemos, para dar tema, assunto a este estudo, ser filho. A mensagem continua sendo ser filho. Verso 3 da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3 ao 5 só, viu? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Te pedimos, ó Deus, que tu venhas aumentar a luz, a conscientização do que é ser filho do Senhor. Cada coração, cada pessoa que entrou aqui tem uma alma, tem um coração, tem um espírito, tem um corpo, tem uma vida, tem sentimentos. O Senhor ajuda a cada um tomar consciência do que é ser filho de Deus. Isso é tudo para enfrentar qualquer tipo de escravidão, sofrimento, enfrentar doenças e males e situações comprometedoras. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém. Assentar-vos. Então, vamos relembrar, como entrada, de que mesmo sendo filho legítimo, mesmo nascendo na família, como filho legítimo, aquele filho tinha que receber a adoção quando chegasse à idade certa. Isso depois de comprovar, através de seu tutor escolhido pelo seu pai, que ele realmente era um filho interessado, tinha consciência de sua filiação. Era um filho responsável pelos negócios, pelo nome de seu pai. Então, isso é fundamental, é fundamento. Nós temos que falar com consciência e ouvir com consciência. Não era simplesmente porque nasceu na casa, no casamento direitinho, e que tinha direito de usar e abusar depois. Não. Ele era levado a público, vestia-se de branco e recebia adoção. Então, desde então, ele podia falar em nome do Pai. Assinar, se houvesse um cheque, ele assinava pelo Pai. O próprio Senhor Jesus Cristo passou por esse sistema. Lá no Monte da Transfiguração, ele recebeu essa adoção, para então dar início ao seu ministério, fazendo as obras do Pai, falando em nome do Pai. E também, segundo a lei de Moisés, até mesmo aquele que não era filho,
mas que aceitava, que entrava e se enquadrava plenamente no sistema dado por Deus a Israel, ele chegava também à adoção. Por último, ele era considerado um filho de Israel. Como acontece até hoje, depois de um determinado tempo, de acordo com a Constituição de cada país, a pessoa se naturaliza cidadão daquele país. Fica aqui no Brasil o tempo exigido por lei, depois se naturaliza brasileiro, se naturaliza americano. Mas para tanto ele tem que ter uma folha limpa, ele não pode ter comprometimentos, ficha na polícia, ser apanhado em contravenção, em crime. Então isso nos coloca numa base muito boa, porque Paulo chamou isso de edifício. Edifício. Essa filiação implica num edifício, que se trata de uma casa, uma morada. Corpo me preparaste. E ele próprio interroga, desafiando: não sabeis vós que sois casa de Deus, templo do Espírito Santo? E depois então ele afirma em 2 Coríntios 5, que quando este tabernáculo é desfeito, há um outro, um edifício. Isso falando de muito maior, muito mais importante, e de muita mais importância. Um corpo celestial, para abrigar as nossas almas, e assim nós irmos à sexta dimensão, aguardando a ressurreição, o arrebatamento, para então esses corpos serem glorificados. Para ser filho tem que ser eleito, então tem que passar pela eleição. Para ser a noiva, tem que ser um filho eleito. Em relação a Deus, para ser noiva, tem que ser filho. O filho é que é noiva. Para ser esposa, tem que ser noiva eleita. Tudo isso compreende a igreja, que literalmente falando, é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele é filho de Deus, ele é filho de Deus, veja, na sua igreja, porque ele é a cabeça e ela é o corpo. Ele é filho de Davi, ele é filho do homem, ele é filho de Deus. Filho de Davi se refere exclusivamente para com os judeus. Filho do homem no seu ministério profético. E filho de Deus no seu ministério sacerdotal, formando um corpo. Por isso a Bíblia diz: vós sois sacerdócios reais. São Pedro fez uma declaração, se não me falha a memória, ela está em São Mateus 16. Aquela confissão, não através do sangue nem da carne. Essa declaração bateu com o Evangelho de Paulo, porque essa declaração que ele fez
compreende todas as Escrituras. E Paulo disse: não consultei a carne nem o sangue. Jesus disse: não tu revelou a carne nem o sangue. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se tu quer dizer habitar. Jamais Deus teria filhos se ele não se fizesse filho. Jamais ele teria filhos se ele próprio não se fizesse, se transformasse em filho. Isso me deixa assim um tanto seguro. O profeta diz assim que isto dá uma sensação de segurança. Quando você está falando aquilo que bate, acerta no alvo, é o tiro certo, porque é pecado errar o alvo. Então Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, habitar. Isso era esperado por centenas e centenas de anos, pelo verdadeiro israelita, ou por todo Israel. Só que foi esperado de uma maneira errada. Esperou que ele se manifestasse com força política, religiosa, bélica, poder político. Sentar-se-ia no trono de Davi, levantaria novamente o trono de Davi e passaria então a dominar Roma. O domínio safar-se-ia do domínio romano, que até então dominava, porque foram 4 reinos: o ouro, a prata, o bronze e o ferro misturado com barro. E o primeiro foi o babilônico, o grego, medo-persas, grego e romano. Aquela estátua de Nabucodonosor no seu sonho. Agora, nós vemos aqui uma coisa, que essa palavra filho, no original, não tem artigo definido. Isso é muito importante. Não tendo artigo definido, combina perfeitamente com aquilo que Paulo disse, que em Cristo não há macho nem fêmea. Num sentido, compreendendo o lado masculino e feminino, juntos somos esposa do Cordeiro. E no outro sentido, formando um coletivo também, somos todos filhos de Deus. Ora, aí veio a grande qualidade da revelação. Porque, veja, ser consciente do que você é. Hoje eu ouvi uma pessoa dizer: eu sou isso. Eu gostei muito daquilo. E Paulo disse: graças a Deus sou o que sou. Essa revelação de Jesus Cristo, eu quero obedecer desta feita, na medida do possível, o roteiro, o esboço. Essa revelação de Jesus Cristo como Filho
em contraste com a revelação dada mediante os profetas humanos, né? Porque todos os profetas foram humanos. Inclusive, quando Jesus se manifestou, mesmo como profeta, ele era humano. Porque Jesus foi totalmente humano e totalmente divino. Não é certo? Então nós encontramos que estava nele o Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Isto quer dizer, nele habitava ou habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como Paulo afirma. Ora, se toda a plenitude da divindade habita nele, então ele é rei, sacerdote, profeta. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é filho do homem, ele é filho de Davi, ele é filho de Deus. Agora, em consequência dessas revelações, quer dizer, ele tinha que pagar o preço. E como filho, ele tinha que morrer. Ele tinha que ser sacrificado. Porque, como filho, ele trazia a natureza implícita de Deus, de ovelha, de cordeiro. Como Espírito Santo, ele traz a natureza da pomba, ele é representado pela pomba. Você vê que quando ele quis se manifestar como filho, foi num cordeiro. Quando ele quis se manifestar como Espírito Santo, foi numa pomba. O cordeiro, animal mais obediente, a pomba, a ave mais limpa. Que não tem que tomar banho, ela tem um óleo, um colesterol que sai dela, pela sua pele, ela limpa suas penas. E com outra característica muito especial do Espírito Santo, não tem fel. Por isso não tem amargura, não tem raiz de amargura. Agora você veja que característica de filho. Para ser filho, ele tinha que cumprir tudo isso. Então, tu és meu filho amado em quem tenho o prazer de habitar, a quem eu vou dirigir simplesmente com um leve toque de uma pomba, não com um cabresto, não com um freio, não com um ferrão, não com espora, não com a pinhola, um chicote na mão, mas com um leve toque de uma pomba, eu te levarei no Calvário, eu te levarei aonde eu quiser. A pessoa, quando está nas mãos do diabo, ela é assim também, ela é sensível. Qualquer pequeno sentimento ela obedece. Ela acende o cigarro, ela bebe, ela fuma, ela prostitui, ela se veste daquela forma, por leves toques. É uma apresentação apenas, uma exibição apenas numa feira de moda, numa passarela de moda. Aquilo é o bastante, já desceu no coração dela. E amanhã ela já está vestida de acordo com aquilo. Se é assim de um lado, é assim do outro também. Então nós já estamos vendo um paralelo
Porque ser filho de Deus tem preço, acarreta preço, carece de natureza, de características. A revelação de Deus tem por fito, vamos dizer, por uma coisa especial, um alvo especial, mostrar aos homens como podem compartilhar da filiação. Isto é exclusivamente através do Filho. Só se pode compartilhar da filiação de Deus através do Filho, do Deus Filho, do Emanuel. Porque há só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, Filho. Agora, a sua característica de filho foi justamente essa, de ser cordeiro. Ele só podia ser filho como cordeiro. Se ele não fosse cordeiro, ele não poderia ser filho. Por isso, os temperamentais têm que nascer de novo. Por isso, eu tenho que buscar, desejar mais do que qualquer outra coisa do mundo, a natureza de cordeiro. A natureza de cordeiro. Olha lá isso. Agora, somente nele, portanto, cadê esse relógio? Somente nele, portanto, podemos chegar a conhecer essa plenitude do acesso a Deus. Depende de ser estudado, depende de ser intelectual. Gente, a Bíblia traça esse quadro tão bonito, esse acesso a Ele. É tão simples, é tão bonito. E esses quadros que a Bíblia deixa, porque ela deixa quadros maravilhosos, que significam tudo, que não podem ser esquecidos, como ele disse todas as vezes que este evangelho for pregado, o que esta mulher fez, será dito. Por que ela teve acesso a ele? Ela não podia entrar na casa de Simão para começar. Ela não tinha direito. Ela não podia entrar num ambiente social, num ambiente religioso, porque ela era uma mulher perdida. E por que ela teve acesso a ele? Por que ela pôde banhar-lhe os pés com lágrimas, enxugar-los com seus cabelos? Por que ela pôde ungí-lo com um unguento de nardo puro? Que acesso especial! Ah, sim, eu falei com o governador. Eu falei com o presidente da República. Grande acesso. Mas eu lavei os pés de Jesus. Lavei-lhe os pés com lágrimas. Ungia sua cabeça com unguento de nardo puro. O Judas achou que aquilo era um desperdício.
O acesso a Deus está simplesmente em você ter as portas abertas e chegar aqui, às vezes, até manter-se indiferente ao que está acontecendo, ao que o profeta está falando, ao que está cantando, ao que está orando, ao que se está pregando. Não. Vamos entrevistar, vamos chamar Caifás, Anás. Escuta, vocês têm acesso a Deus, senhores, perfeitamente. Nós temos o fogo estranho no templo. Sim. Agora, veja a coisa pela qual muitos de nós poderemos chegar a ponto de lamentar e desesperar tarde demais. Porque eles tiveram uma coisa na mão. Era simplesmente um passo. Gente, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O que era reservado somente a eles, acabou. Mas lá estava na cruz um ladrão tendo acesso a ele. Lá na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Oh, com cego andei, perdido vaguei, longe, sem acesso do meu Salvador. Mas um dia eu senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei, e apressado fugi, e Jesus me explodi, e abrigo seguro nele achei. Que acesso à revelação em Cristo ultrapassa documentos escritos, ultrapassa a letra. Muito embora os documentos escritos, os manuscritos que expressam suas leis, formam a sua palavra, mas nós temos exemplo de homens que nunca tiveram um manuscrito em suas mãos, como Abraão, como Jó, como tantos outros. Por isso eu digo e afirmo que essa filiação ultrapassa a condição de saber ler. Nós temos gente que pega a Bíblia de cabeça para baixo, numa linguagem popular, e fica assim, como se estivesse lendo. Filha de Deus, filho de Deus, não sabe ler uma letra sequer. Se a gente soltar, a gente emociona. Porque a grandeza de Deus está justamente nessa simplicidade de dar acesso a um homem como eu. Meu Deus, meu Pai. Misericórdia. Dar acesso a uma mensagem como esta
dar acesso a um companheirismo como este? Toda experiência humana, presente, futura, temporal, eterna, deveria ser ou deve ser simplesmente um aprendizado para conscientizar, para mostrar. É o show, é mostrar, é o apocalipse, é tirar o véu, mostrar a sua filiação. Mas, gente, termina nisso? Sim. Termina tudo nisso. Deus e Cristo, Cristo em você. Cristo em vós, esperança da glória. 66 livros, os quais o diabo odeia, Satanás odeia. Ele agora, nesse século, está com a carreira do pega ladrão. Pega o ladrão, pega o ladrão. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Quando ele é o próprio ladrão. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Letras que me corrigem, letras, qualquer lugar que eu abrir aqui, me exorta, me consola, me adverte, me declara, me conscientiza do que é ser filho. Então, tudo. Toda experiência humana, tudo que você possa aprender, botar dentro dessa cachola, tudo que possamos dizer de cor ou lendo, no esboço, se inspirando em outros, seja o que for, só será de proveito se realmente nos trazer uma conscientização fiel e verdadeira do que é filiação, do que é ser filho. Ele sabe o que é ser pai. Você sabe o que é ser filho? Você que gerou o filho sabe o que é ser pai. O natural fala do espiritual. Ele sabe o que é ser pai. E ele sabe o que é ser filho. Então, veja. Aí entra o Espírito Santo com aquilo que não fica velho nunca, que é o Romanos 8, né? Romanos 8. O Abba Pai. Abba Pai. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Porque todos os que são guiados, verso 14, capítulo 8 aos Romanos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, em solicitude. Marta, Marta, estás tão ansiosa. Maria escolheu a melhor parte. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque você carrega o destino, a missão de sofrer. Quando você diz, eu sou uma filha de Deus, você está chamando o sofrimento de filha de Deus sobre você. Quando você diz, eu sou um filho de Deus, você está chamando, se propondo a pagar o preço desta declaração. O irmão Branham disse, aquela primogenitura pela qual Jacó fez o que fez, é o que exatamente iria exigir dele o preço que exigiu. A primogenitura não custou somente um prato de lentilha. Não. O preço não foi somente aquele. O preço não é só cantar um hino, não é só ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não é somente passar na ceia, não é somente sair de casa e vir na igreja, não é somente se vestir decentemente. Isso é prato de lentilha. O preço. Hoje nós falamos do alfinete no mapa. Senhor, Jacó, vai fazendo suas trapaças. Vai por aí. Mas tem um alfinete enfiado aqui no mapa, num lugarzinho que chama-se Val de Jaboque. Eu vou te esperar lá, tá? É lá. É lá que eu vou te esperar. Irmãos, isso é tão glorioso, tão bonito. Sabem, o que é realmente o ego de Cristo? O ego de Cristo é o Espírito Santo. Agora, o que nos mata mais nessa terra é o ego. É tanto ego que o irmão Branham disse, o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. E Paulo exclamou, miserável homem que sou. Mas o ego de Cristo era o Espírito Santo. Ele tinha direito de se casar, ter uma família. Olha, eu diria essas alturas, esses crentes feitos de massa de mármore que não pode ver aquela fita tentação, devia ver aquilo. Aquele ator, aquele autor, ele teve mais inspiração do que todo mundo que já fez filmes sobre Jesus. O homem faria aquilo. Era direito dele. Um pouquinho só que ele saiu da cruz, ele casou, ele fez tudo aquilo. Ele enfrentou a serpente, que você sabe que a carne da mulher é serpente. Quando ele estava lá no deserto, isolado, ela aparecia, aquela que disse para ele, fique com aquela vozinha meiga, dócil. Apareceu para ele lá em forma de quê? Serpente. Ele tinha todos os direitos. Mas acontece que o seu ego era o Espírito Santo. Por isso ninguém pode dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa. Ninguém pode dizer que Jesus é a segunda pessoa. Ninguém vai encontrar três pessoas lá no céu.
Sadum Surdasingh chegou lá numa êxtase e quem escreveu foi um reverendíssimo Boanerges Ribeiro da Igreja Presbiteriana. Escreveu essa experiência no livro Apóstolo dos Pés Sangrentos. Ele teve esta êxtase e quando ele chegou lá no céu ele procurou pelo Pai. Ele via Cristo, somente a Cristo, somente Cristo. A voz disse para ele: aqui no céu como na terra, o Pai só pode ser visto em Cristo. Qualquer irmão denominacional, quando chegar no céu, eu quero que você vai sair procurando o Pai, depois vai, agora eu quero ver o Filho, agora eu quero ver o Espírito Santo. Você não vai encontrar isso lá. Quando Filipe disse em São João 14, mostra-nos o Pai que nos basta, ele disse: há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes visto. Quem vê a mim vê o Pai. Eu sou o Filho, ele é o Pai, mas eu e o Pai somos um. Ele tinha conscientização de quem ele era, ele tinha consciência do que é ser filho. Eu sou antes que Abraão existisse. Eu sou. Amém. Firmado nesta verdade, não importa o que esse ego seja. O Espírito Santo é o ego de Cristo, de Jesus Cristo. Por isso, eu vi esse quadro, achei ele tão lindo, achei tão importante para mim, tão significativo. Ele foi abandonado pelos seus discípulos, foi abandonado pelos seus apóstolos. Nem mesmo sua mãe podia estar com ele naquela hora. E por último, lá no Calvário, na sua hora mais crucial, o Pai lhe abandonou. Ele clama: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas então ele deixou de ser Jesus? Não, nem desamparado ele não deixou de ser Jesus, nem sendo queimada viva nas arenas, a igreja não deixou de ser esposa dele. Não deixou! Aquele crítico alemão disse: Deus cruzou os braços e abandonou o seu povo. Esse Deus que esse William Branham prega com tanta ênfase. Não. Não é por ser abandonada que ela deixa de ser a esposa. Não é por ser abandonado que ele deixa de ser filho. Agora, esse ego de Cristo só pode... É por isso que ele disse em São João 14, em São João, Evangelho segundo São João, capítulo 14, não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Espírito de verdade. Esse Espírito de verdade habita convosco. O mundo não conhece, não recebe. Ele não pode receber porque não conhece, mas vós o conheceis. Habita convosco e estará em vós. Isto quer dizer, o seu ego, que é o Espírito Santo, viria agora cumprir esse mistério. Cristo em vós,
o mistério da filiação, e um Pedro que então o negara diante de criadinhas, ao lume de uma fogueira, pôde enfrentar o sinédrio, enfrentar cadeias, enfrentar a morte. Você é fraca, você é fraco, eu sou fraco, nós somos fracos. Nós temos muita coisa por aí, muitos gigantes, muita gente brava, e coisa e tal, e franca, e honesta. Mas eu quero ver, deixa declarar, amanhã haverá uma matança, vai morrer quem crer em William Branham. Quem não crer na Santíssima Trindade, vai morrer amanhã. Quem vier nesse tabernáculo amanhã vai morrer. Eu te garanto que você estará aqui. Aleluia! Você estará aqui. Aí então você vê, mas que coisa! Você fica dali olhando, na fila. E aquela moça que era antipática para você, e que te ofendeu, e que te deve, e coisa e tal, aquele irmão, você vai ver o sangue sangrado. Tenho certeza disto. Eu sou fraco, sou covarde, mas diabo, mande uma lei que tem que negar esta mensagem. Manda uma lei que tem que crer em 3 pessoas distintas e ver se eu não morro. Eu não estou falando no estágio de Pedro, não. Eu não vou morrer em lugar dele, não. É verdade. Meu irmão, você é filho. Você é filha. Onde Paulo ironizou, onde está o sábio, o inteligente do século, o sabe tudo, o que resolve isto? Quantos crentes naquela era que na igreja talvez eram tidos por fracos, por problemáticos, de repente os irmãos olhando lá das grades sentiram aquele amor profundo que nunca tinham sentido por ele e por ela, quando viram-nos enfrentando a fogueira. E não negaram. Eu sou fraco, mas não nego. Não nego. Aleluia. Eu sou débil. Eu não correspondo. Esse ego meu é inimigo. É meu maior inimigo. Meu nome é uma vergonha. Eu sou um fracasso. Mas você não está lá mais. Você não está lá. Você não está no mundo mais. Se você pensar bem, você não está no mundo. Você não está no mundo mais. O mundo já acabou para você. Oh, sim. Esse ego de Cristo que habita em nós é a revelação contínua da nossa filiação. É como sangue que está bombeando, coração bombeando sangue pelo corpo. Cada vaso sanguíneo recebendo a sua irrigação. E você não tem que fazer força.
força. Vamos, coração, joga o sangue lá nas células do cérebro. Vamos. Lá no dedinho mindinho do pé. Porque senão ele fica dormente. Joga, joga, coração. Não. Relaxa. Deixa por minha conta. Cuide de mim. Não me entupa com gorduras e coisas assim. Deixa o resto por minha conta. Não me entupa, não me obstrua com coisinhas baixas, com mentiras, com uma vida suja, gordurosa, pegajosa. Deixa que eu vou irrigar. Eu trabalho 24 horas por dia. Você pode relaxar, pode descansar. A revelação, ela é viva, ela é espiritual. Ela forma um ego sublime, sóbrio, com fé, não mente, não mente apenas intelecto mental. Fé, virtude, conhecimento, vamos, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e com força. Amor. Você diz, às vezes tem hora que você diz amor. Para falar amor tem que ser de cima para baixo. Descendo degrau, fraternidade, piedade, paciência, esperança, temperança, conhecimento, virtude e fé. Você vai cair exatamente de braço a braço com Abraão. Então ela é viva, ela é espiritual, ela não é carnal. Ela não é essa mente suja, cheia de, parecendo chaminé, de fogão caipira, cheia de picumã por dentro. Essa mente capciosa, que só olha as coisas para ver defeitos, para criticar defeitos. É uma mente capciosa. O profeta disse, se você veio aqui para criticar, o diabo vai te mostrar muitas coisas para criticar. Mas se você veio aqui para adorar a Deus, oh, que wonderful place. Mas que lugar maravilhoso! Que lugar maravilhoso, então! Você não pode ver. Essa revelação, ela não é didática, ela não é literária, ela não é filosófica, ela não é intelectual. Eu já disse, há muitos crentes que estão lendo a Bíblia, filhos de Deus, a revelação do Filho aos homens e nos homens consiste em mais do que simples conhecimento, entre aspas. Não é aquele conhecimento intelectual, mental, mundano.
Porque essa revelação, ela significa exatamente uma revelação de si próprio, de sua grandeza, de sua glória e de seu poder, e por isso Jesus disse, e Deus estabeleceu, isso não pode ser através da mente humana. E graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Que assim te aprove, que assim tu quiseste. Nós vamos parar por aqui, mas é só até a próxima oportunidade. E você vai ouvir mais o que é ser filho. Ser filho. Inclinemos nossas cabeças. Aqui está o Pai. Mas um tanto de verdade, a qual Satanás não suporta. Porque isso é como uma luz muito forte, que encandece. E cada um tem essa consciência de que o ego de Cristo é o Espírito Santo. Por isso o ego do cristão, daquele que é habitado pelo Espírito Santo, perde esses sentimentos banais, corriqueiros, efêmeros, essas fantasias do casamento, essas fantasias vão morrendo tudo. Isso que para o mundo vai ganhando mais sentido cada dia que passa, está acontecendo como o sol que está se escondendo de um lado da terra e aparecendo para o outro lado. Isso para nós é como aquela luz, aquela coluna que brilhava e iluminava para Israel e escurecia para os egípcios. Na medida que as coisas banais vão ganhando mais sentido para o mundo, elas vão perdendo sentido para os teus filhos. Porque eles vão se aproximando mais a cada momento, a cada batida do coração, a cada hino que se canta, que se ouve, a cada oração que é levantada, a cada leitura que é feita, a cada mensagem que é pregada, a cada passo que é dado, a cada ofensa que é recebida, a cada abraço fraternal que recebe. As coisas efêmeras vão perdendo sentido. Perdeu tanto para Jesus, e quando o diabo lhe mostrou todo o reino, não foi só um vestidinho colado de vitrine, fazendo as voltas do corpo, como diz o profeta, porque essa é a sua tentação. Não, mas toda a glória do mundo, todo esse reino do mundo, Jesus nem pensou, nem baixou as pálpebras, como muitas vezes alguma mulher faz, algum homem,
Não diz assim, eu vou pensar e amanhã eu te dou a resposta. Não. Foi incontinente. Ele rejeitou. Ele rejeitou o que o mundo religioso está rastejando para apanhar migalhas do que Jesus rejeitou. Às vezes crentes ficam mendigando, rastejando para apanhar migalhas daquilo que Jesus rejeitou. O moço de Eliseu foi lá buscar os presentes de Naamã. Eliseu tinha desprezado aquilo. Acã pegou aquelas capas babilônicas, aquelas moedas que deveriam ser desprezadas. Quantas vezes nós rastejamos e agimos como ímpios, como incrédulos, por causa de bagatelas. Isso nos deveria dar vergonha nesta hora. Olha, isso aí que você está dando a vida por isto, você tem que dizer é isso com sua vida. Isso aí eu desprezei. Isso aí não me interessa. Não me interessa. Eu sei que nós temos poucos dias a serem contados, são poucas folhinhas a serem usadas, folheadas aqui nesta dimensão. Os relógios não vão dar muitas voltas mais. Nós não vamos ouvir muitos blá 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 e shoppings cheios e compra e vende, come, bebe e grita e fogos. Essas alturas, veja só, para onde foi sua doença? Para onde foi sua enfermidade? Para onde foi aquele espírito rebelde que estava te machucando o coração antes de você entrar aqui? Para onde foi? Foi para o seu lugar devido? Por isso eu digo, você não deve faltar aos cultos. Essa atmosfera libertadora, ela cura, ela liberta, ela batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Não tem mais como você receber hoje. O maná do dia está aí no seu vaso. Venha buscar mais amanhã. Em nome de Jesus Cristo. Mantenha-te nesse nível de filho de Deus. O ego de Cristo era o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.